Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua presença, Pai, sobre nós nesse culto. Pai, revela-nos, Pai, a Tua palavra, a Tua vontade. E pedimos, Pai, que nessa manhã, nesse momento, o Senhor prepare o nosso espírito, a nossa mente, o nosso corpo, para receber cada palavra que vem do Senhor. Pai, todo cansaço, toda sonolência, todo mal-estar, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nessa manhã toque-nos, Pai, e de uma forma especial nos prepare para receber a palavra que vem do Senhor. Prepare-nos de uma forma completa, espírito, alma e corpo, para que saiamos daqui em todas as áreas, ministrados, tocados e restaurados pelo Senhor. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então pode assentar. Aleluia. Teu coração cheio de fé. Começamos primeiro domingo de abril. Aleluia. Eu quero que você acompanhe comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler esse texto, porque hoje é o nosso culto da família. É o culto em que nós ministramos a ceia. E eu sempre trago uma palavra específica nos cultos específicos, porque eu entendo que esses são os assuntos mais importantes. E quando nós falamos de família, entenda que nós estamos falando de dois tipos de família. Nós estamos falando da família natural e nós estamos falando da família espiritual, amém? Então você tem uma família que é biológica, é natural, e Paulo diz que primeiro vem o natural, depois o espiritual. Tudo na nossa vida é assim, tudo começamos de forma natural, para que então nós possamos experimentar o espiritual. Então, como você fez aqui uma atitude de entregar o seu dízimo, a sua oferta, foi algo natural, mas depois vem o resultado espiritual. Quando você para orar, você faz isso de forma natural, mas depois que você tomou uma atitude natural, vem o espiritual. Você saiu da sua casa, você teve uma atitude natural, mas na hora que você chega aqui, que você começa a adorar a Deus, você está recebendo algo espiritual. Então é muito importante a gente entender que tudo começa no natural, para depois a gente experimentar o espiritual. O problema é que muitas vezes nós não valorizamos o natural, nós simplesmente valorizamos o espiritual. Nós queremos ir direto naquilo que é espiritual e receber de Deus aquilo que já é espiritual. Mas entenda que tudo que é espiritual, ele inicia-se de uma forma natural. Então, para que você receba uma bênção espiritual, entenda que primeiro você vai ter que tomar atitudes, posições que são meramente naturais. E então você vai poder desfrutar e receber aquilo que é espiritual. Então, quando nós falamos de família, primeiro você precisa ter uma clareza. Há uma família natural, que ali você precisa estabelecer os seus valores. Estou sentindo falta do fundo aqui. Esqueceu não, né? É importante você entender que a tua família natural é o lugar onde Deus mais vai trabalhar na tua vida. É na família natural que você vai, às vezes, ser edificado, ser tratado, ser abençoado, e é o lugar onde você tem também a oportunidade de abençoar. Então, todo o trabalhar de Deus começa na nossa família. Diga assim: todo o trabalhar de Deus começa na minha família. Então Deus, ele sempre começou a humanidade, tudo que ele fez através da família. Foi assim quando ele criou Adão e Eva e disse: há uma bênção sobre vocês, agora vocês vão multiplicar, vão encher a terra, vão procriar e vão cumprir o meu propósito, dentro da família. Da mesma forma, quando Deus decidiu trazer o dilúvio, ele separou Noé juntamente com a sua família, e ali ele edificou todo aquele processo. Quando ele chama Abraão, ele diz a mesma coisa. Ele chama Abraão, Sara e diz: farei de vocês uma família que haverá de abençoar todos os povos da terra. E hoje nós somos abençoados por causa de Abraão. Então, toda bênção de Deus, ela começa de forma natural na nossa família natural. Mas entenda que essa bênção natural, ela transcende para uma bênção espiritual. Por exemplo, Paulo fala que a igreja, ela é uma família espiritual. Então você tem que olhar para a igreja não como uma sociedade, não como um ajuntamento de pessoas, não como simplesmente um órgão que você frequenta que te faz bem, mas você precisa olhar para a igreja e entender que ela é a sua família espiritual.
É ali que as bênçãos de Deus é derramadas sobre você, e é ali que você tem a oportunidade de abençoar outras pessoas espiritualmente. Então, quando nós falamos de família, nós estamos falando dessa bênção que alcança não só a tua casa natural, mas alcança também a tua família, a tua casa espiritual. Amém? Então, acompanhe esse texto comigo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Pode ir passando, verso 2, diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Verso 4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Amém? Pela palavra do Senhor. Paulo, ele está aqui escrevendo para alguém que ele considera como filho espiritual, como alguém que é um filho na fé. E quando nós falamos de família, seja ela natural ou ela espiritual, é importante você entender que essa vai ser a sua maior dificuldade. Diga assim: a minha maior dificuldade é relacionamentos. A sua maior dificuldade sempre será relacionamentos. A maior dificuldade do ser humano é conviver em comunidade. Por isso você vai ver tantos divórcios. Por isso você vai ver tantas pessoas que saem de uma igreja, vai para uma, vai para outra. Porque, de alguma forma, relacionamentos é um problema. Sai de um trabalho, vai para um, vai para outro. Não é assim? Amizades, as tuas amizades que você tinha alguns anos atrás, hoje é completamente diferente. Não é assim? Então, entenda que a nossa maior dificuldade sempre vai ser cultivar e viver bons relacionamentos. A gente caminhar a nossa caminhada, valorizando os relacionamentos, fazendo de tudo para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. Porque quando Adão e Eva pecou, ali começou todo esse problema. Você vai ver que quando eles pecaram, Deus chega e pergunta para Adão: o que aconteceu? Adão já responde: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Deus chega para a mulher: o que aconteceu? A serpente me enganou. E assim vai, um jogando a culpa para o outro, porque ali começou os atritos, os problemas de relacionamento. Porque se eu não estou bem, eu não quero ficar mal sozinho, eu quero que o outro também fique mal junto comigo. É a tendência natural do ser humano. Eu não quero sofrer sozinho, eu quero que outras pessoas também sofram comigo. Porque a tendência natural da gente transferir aquilo que a gente está passando. Você pode perceber, às vezes atitudes boas também contagia. Às vezes você está num ambiente que você está de alto astral, você contagia. Se tem alguém ali feliz da vida, também contagia. Mas se tem alguém adoecido, amargurado, aquele ambiente também fica amargurado. Então, quando eu falo de relacionamentos dentro da casa, dentro da família, é importante você entender que essa será a nossa maior dificuldade sempre. Porque o pecado afetou a nossa boa convivência. O pecado afetou os relacionamentos. Agora, em João capítulo 15, verso 3, a palavra de Deus diz que por meio da palavra nós somos limpos, nós somos purificados. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é importante você se apropriar dessa bênção, desse limpar, desse lavar de Deus, e entender que em Cristo Jesus a nossa boa convivência ela é restaurada. Em Cristo Jesus a tua família pode desfrutar de paz. Em Cristo Jesus o ambiente da igreja, quando ele é gracioso, ele traz paz. Então nós não podemos abrir mão da paz, nós não podemos abrir mão dessa boa convivência. O autor de Hebreus diz que nós devemos perseguir a paz. Lá no capítulo 12, verso 4, ele diz: olha, perseguir a paz, corra atrás da paz, porque ela não é fácil de ser alcançada, ela não é fácil de ser conquistada, ela não é fácil de ser adquirida. Então, para que a gente crie um ambiente de paz na nossa casa, na nossa família, na igreja, na cela, no trabalho, requer algumas atitudes, alguns princípios aqui importantes para que a gente possa desfrutar disso. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com você o caminho para uma família feliz. E quando eu falo de família, eu estou falando
da sua casa natural, eu estou falando do seu ambiente de trabalho, eu estou falando da igreja, estou falando da sua célula, onde tem gente, onde tem pessoas, esses princípios aqui são aplicáveis, para que você tenha uma boa convivência, para que você de fato desfrute de um ambiente feliz, e de uma família feliz, amém? O verso 4, de 2 Timóteo 2, diz o seguinte, que nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. A maior dificuldade do ser humano depois do pecado, eu disse, é os relacionamentos. Sempre vai ser. Você viver em paz, você viver em harmonia. Você pode ver, o mundo está há milhares de anos tentando ter paz. Cria-se um órgão, cria-se ONU, cria aquilo, cria-se outra coisa, e o mundo continua em guerra. E as pessoas continuam brigando, as pessoas continuam se matando, as pessoas continuam olhando para outra como inimigo. A ponto de Paulo falou, olha, quando ele escreve Efésios, ele diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Mas se tem uma coisa que eu entendo que é um problema da nossa geração, maior do que os demais, é a falta de foco. Talvez a maior dificuldade das pessoas hoje é manter o foco. Porque nós temos muitas opções, não é assim? Você abre o YouTube, você abre um vídeo, você começa a assistir, você pensa, que não tem outra coisa melhor? Né? Principalmente quem é ligado nas redes sociais, né? Não tem o TikTok não, mas por que é as redes mais famosas? Porque vídeos mais curtos, mais rápidos e mais opções. Então hoje a nossa dificuldade de manter o foco, ela é crônica, ela é adoecedora, porque nós não conseguimos manter, nós não conseguimos perseverar naquilo que Deus colocou para diante de nós, e na primeira dificuldade a gente chuta o balde. Na primeira crise de casamento você já divorcia. Na primeira dificuldade que você tem no seu trabalho, você já briga com todo mundo e fala, eu vou arrumar outro emprego. É isso que você pensa. Se você não faz, é isso que você pensa. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade adoecida, que se a gente não cuidar, daqui a pouco a gente está dessa forma, né? A gente sai de um casamento, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, sai de um trabalho, vai para o outro, vai para o outro. Esse dia eu estava conversando com a irmã, ela falou, pastor, eu tenho 3 faculdades e não exerço nenhuma. Eu falei, meu Jesus, 3 formações e não exerce nenhuma. Porque o inimigo, ele cria situações para que tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos, você não valoriza. Você fica de um lugar para o outro, de um lugar para o outro e nunca persevera. Paulo está dizendo o seguinte, olha, nenhum soldado se deixa envolver com os negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ele está falando de manter um foco. Se você é soldado, você é um soldado. Se você é um médico, você é um médico. Né? Se você é um advogado, você é um advogado. Se você é marido, você é marido. Se você é pai, cumpra o seu papel. Então eu entendo que cumprir o nosso papel pela qual Deus nos chamou é difícil. É complicado, porque nós sempre somos tentados a sair desse propósito, não é verdade? Então eu quero desafiar você nessa manhã, a valorizar essa pessoa que está do seu lado. Deus colocou uma pessoa abençoada do seu lado, amém? Quem está com uma pessoa abençoada do seu lado? Diga aí, isso é especial para mim. Eu vou te valorizar, eu vou cuidar de você, eu vou honrar você. Mas se não está aqui, chega na sua casa, você faz isso. Talvez seu marido, seu filho, sua filha. Então valorize as pessoas que Deus colocou da sua vida e não simplesmente descarte-as de qualquer forma. Mantenha o foco. Elas vão falar com você, elas vão errar com você, como você vai errar com ela vai errar com você, mas você precisa manter o foco. Então se eu entrei nesse negócio, eu não vou sair de qualquer forma, eu não vou sair por qualquer motivo, eu vou manter o foco, eu vou perseverar naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Porque eu entendo o seguinte, se você mora em Arapuanga, você não está aqui por acaso, Deus tem um propósito. Se você está com essa pessoa, tem um propósito. Se você nasceu dentro dessa família, tem um propósito. Se você está nessa igreja, tem um propósito. Se Deus abriu essa porta para você, tem um propósito, nada é por acaso. Você mora nesse bairro, tem um propósito. E você precisa perceber as direções do Espírito. Sabe o que acontece, irmãos? Eu falo que como pastor a gente vê isso. Às vezes a pessoa está indo muito bem, e cheio de sonho, cheio de projeto. Não, pastor, eu tenho convicção que é isso que Deus tem para a minha vida. Até acontecer a primeira crise. A primeira crise já joga tudo para o alto, já pensa em ir embora da cidade, já pensa em abandonar o trabalho. Fala, não, calma. Não significa que uma coisa que deu errado, estava tudo errado. Porque às vezes no caminho tem esses problemas, não é assim? Às vezes você está dirigindo, tem uma árvore no meio do caminho, tem um acidente, você tem que parar, tem um buraco, né? Veio uma enchente, derrubou a ponte. Faz parte, são coisas inesperadas, mas não significa que o trajeto está errado. Então Paulo está nos ensinando aqui um princípio da gente manter o foco. E
Foco é a capacidade de você dizer não aquelas coisas que te tiram do propósito. Porque o inimigo vai colocar diante de você muitas situações para tirar do propósito. Talvez você começou muito empolgado, muito empolgada, cheio de vida. O inimigo ele vai colocar situações para que você não continue o trajeto, para que você abandone, para que você retroceda. Então é importante que a gente tenha discernimento do Espírito Santo para dizer não àquilo que me tira do trajeto. Então, em Lucas 9:62, Jesus ele diz o seguinte: olha, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino dos céus. O que ele está querendo dizer com isso? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Do que ele está dizendo? Quando eu decido algo, eu decido pelo Espírito, eu entendo que Deus está naquele negócio e eu não abro mão por nada. Amém? Então eu quero te convidar nesta manhã a ser alguém, como Jesus disse: você coloca a mão no arado e não olha para trás. Você coloca a mão no arado e olha para frente, para aquilo que Deus estabeleceu para você, e você não vai olhar para trás. Deus não te chamou para olhar para trás. Eu não sei se você sabe, mas há uma história na Bíblia de uma mulher que Deus disse para ela: não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você vai se tornar uma estátua de sal. E o texto diz que quando ela estava no meio do caminho, ela sentiu pena, talvez com o coração naqueles bens, tudo que ela estava perdendo, porque a cidade seria destruída. Na hora que ela olhou para trás, isso se refere à mulher de Ló. O texto diz que imediatamente ela virou uma estátua de sal, porque há uma ordem direta: não olhe para trás, olhe para frente, para aquilo que Deus estabeleceu para você. Não perca o foco. Então não deixe as circunstâncias te tirar o foco, não deixa talvez as coisas fúteis te distrair. Eu falo que o maior problema nosso não é pecado, presta atenção nisso. O maior problema do ser humano não é pecado, o maior problema é ele se distrair, porque hoje a gente tem tantas distrações, que o inimigo coloca: ah, mas não é pecado, ok, mas está te distraindo do propósito. Pastor, mas não é errado, ok, mas está tirando do propósito. Então entenda que, mais do que ser pecado, você precisa ter uma direção do que Deus estabeleceu para você e dizer: disso eu não abro mão. Tiago capítulo 1, verso 7, sabe o que a palavra de Deus nos ensina? O texto diz assim: portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Que pessoa? Olha o que ele diz no verso 8. Quem é essa pessoa que nunca recebe nada de Deus? Uma vez que ela tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, se você tem a mente dividida, se nós permitimos o inimigo dividir a nossa mente, uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra, uma hora eu estou pensando uma coisa, outra hora eu estou pensando outra, planejando outra. A palavra de Deus diz que ele tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. O que acontece? Do Senhor ele não recebe coisa alguma. Então eu quero te desafiar nessa manhã a ser alguém que tem uma decisão. Tomei uma decisão, e dessa decisão eu não abro mão, e dessa decisão eu persevero, eu vou até o fim, até que, a não ser que um anjo apareça para mim e fale: não é o que eu tenho para você, a não ser que você entenda: pastor, eu fiz tudo errado, tomei decisões erradas na minha vida e eu preciso mudar, ok, mas se você entendeu que essa direção que você tomou é algo de Deus para você, não abra mão, continue, persevere, vá até o fim. Porque são essas pessoas, como disse Paulo, que vão chegar lá no final e vão erguer a coroa e vai dizer: passei por tantas tribulações, eu passei por tantas dificuldades, mas eu venci, eu rompi, eu avancei, eu perseverei. Então você quer ter uma família feliz? Você quer ter uma família abençoada? Então não deixa nada à sua volta te distrair, te tirar do foco, te tirar do propósito. Deus te chamou para viver feliz nesse casamento, Deus te chamou para viver feliz nesse ambiente de emprego, Deus te chamou para viver feliz nesse trabalho. Não perca o foco. Talvez você está nesse ambiente lá para trabalhar, trabalhe, não fica perdendo tempo com picuinha, com situações que vai roubar a tua paz. Irmãos, tudo que custa paz é caro demais. Às vezes a gente perde tempo com tantas coisas desnecessárias. Então é o seguinte: se vai custar a tua paz, é caro demais, não importa o que você vai ganhar com isso. Se você perdeu a paz, não vale a pena, porque a paz é o bem mais precioso. Que Jesus, quando chegou e chegava no meio do discípulo, ele dizia: paz seja convosco, paz seja com vocês. Amém? Então eu gostaria que nessa manhã você entendesse isso. O primeiro princípio para uma família feliz é você manter esse foco, não se perder no meio do caminho, não se perder pelas sutis distrações que o inimigo vai colocando, e aos poucos você vai deixando de viver aquilo que Deus preparou e estabeleceu para você. Mas no verso 5, em 2 Timóteo, Paulo nos ensina um outro princípio. Ele diz: olha, semelhantemente, nenhum atleta, primeiro o termo que ele usa, o exemplo que ele usa é do soldado, agora ele usa do atleta. Ele diz:
Nenhum atleta, semelhantemente, é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Sabe do que ele está falando ali? Da gente amar a disciplina, amar os princípios, amar os valores. Porque quando a gente não ama a disciplina, Salomão foi o homem mais sábio do mundo, ele disse: olha, ame a disciplina, deseje-a como um favo de mel, porque a disciplina é o que vai fazer com que tudo na nossa vida tenha sucesso. E sabe, e eu concordo com John Maxwell, ele é um especialista em liderança, ele fala, olha, que disciplina é a capacidade de você fazer as mesmas coisas todos os dias. Disciplina é a capacidade de você fazer as mesmas coisas todos os dias. Porque isso tem a ver com o primeiro passo. Se você não consegue ser focado, você não vai conseguir ser disciplinado. E é importante você entender isso não de forma intelectual, natural, mas pelo Espírito. Que o Espírito nos dá essa perseverança. E mais do que isso, ele vai nos dar essa disciplina. Não é assim? Você percebeu que as coisas mais importantes você faz todo dia. Você toma banho todo dia, você come todos os dias. Não é assim? Você fala todos os dias. Você ora todos os dias, espero eu. Você lê a Bíblia todos os dias, porque são coisas importantes de ser feitas. A Bíblia diz que quando a igreja foi instituída lá em Atos 5:42, eles reuniam no prédio todos os dias. No prédio e de casa em casa. Eles congregavam todos os dias, porque são coisas importantes. Então as coisas mais importantes, você faz todos os dias. Fica um dia sem comer, para você ver como você fica. O leão dentro de você ruge. E é um estresse, é um nervosismo. Quem faz jejum sabe disso. A gente quando faz o jejum, parece que o negócio está piorando, não é assim? Meu Deus, eu estou fazendo jejum para ficar bem espiritualmente, eu estou ficando mais nervoso. Mas por quê? Primeiro é o natural, depois o espiritual. Então lembre sempre disso, primeiro é o natural, depois o espiritual. Então quando Paulo está dizendo aqui que nós devemos ser vencedor, competindo de acordo com as regras, ele está falando dessa capacidade de a gente fazer as mesmas coisas todos os dias, e perseverar, e continuar, e não parar. Disciplina é não abrir mão dos compromissos que eu estabeleci. Por exemplo, eu falo, se você não tiver disciplina, você não consegue vir aqui de manhã. Você trabalhou a semana inteira, estava cansado, poxa vida, vou levantar cedo. Não, vou tirar o domingo, vou fazer nada no domingo. Então se você não entender que isso aqui é uma bênção para você e dizer, não importa como que eu esteja, cansado ou descansado, eu vou fazer, você não faz, porque isso tem a ver com disciplina. Então, talvez você tenha olhado para a tua família e você tenha deixado as coisas acontecer. Não tem disciplina, não tem princípios, não tem valores. Você simplesmente, como diz a música por aí, deixa a vida me levar. Eu quero dizer para você que quando nós fazemos isso, nós nunca chegamos a lugar nenhum. Então há princípios, há valores que precisam ser estabelecidos. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, verso 37, Jesus ele disse, olha, considere, quando disserem sim, que seja realmente sim, quando disserem não, que seja não, o que passar disso vem do maligno. Então é importante a gente ter essa clareza de que há sempre valor estabelecido. Ou isso me faz bem, ou isso me faz mal. Ou isso vai me edificar, ou isso vai me destruir. Então eu preciso entender que aquilo que eu coloquei como princípio, aquilo que eu coloquei como valores essenciais, eu não posso abrir mão. Eu vou fazer todos os dias. Eu vou continuar todos os dias, que eu sei que no tempo certo, o sucesso, a bênção e o favor vem. O texto diz que o atleta é coroado quando ele compete de acordo com as regras, com os valores, com os princípios. Amém? E o terceiro princípio que nós aprendemos nesse texto está no verso 6, onde ele diz o seguinte, vai pegar um outro exemplo, ele usou o exemplo do soldado, ele usou o exemplo do atleta, agora vai usar o exemplo do lavrador. O lavrador é aquele que cultiva plantações, e ele diz o seguinte, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Sabe o que significa? Que quando nós trabalhamos, o texto diz aqui, trabalhamos arduamente, há um retorno, há uma recompensa. Todo esforço, irmãos, que nós fazemos no Senhor, ele é recompensado. É importante a gente entender a necessidade da gente continuar semeando. Então o terceiro princípio é, continue semeando. Mesmo que você ainda não colheu, mesmo que ainda você esteja semeando com lágrimas, a palavra de Deus nos ensina isso, que aquele que semeia com lágrimas, com sorriso, colherá. Com alegria, você vai colher. Agora, o plantio é doloroso. A semeadura é dolorosa. Então é importante a gente entender que há fases que a gente semeia e há fases que a gente colhe. Há fases que a gente vai ter que plantar e essa fase vai ser difícil.
Você tem que arar a terra, você tem que preparar a terra, você tem que plantar semente, você tem que remover as ervas daninhas, depois você tem que colher. Irmãos, imagina o trabalho que isso dá. Eu tive essa experiência quando criança, de ajudar meu pai era lavrador quando eu era criança. Eu ajudei muito ele a plantar arroz, milho, todo tipo de plantações que você possa imaginar. E pensa num trabalho danado. Dá um trabalho muito grande. Agora, o que significa? Que depois de um trabalho muito árduo, sempre haverá a recompensa. Então eu quero dizer para você que você não pode parar de semear na sua família. Você não pode parar de semear na vida das pessoas. Você não pode parar de semear no reino de Deus. Você não pode parar de continuar sempre plantando. Porque se você está sempre plantando, você está sempre colhendo. E nós vamos ser tentados, às vezes, debaixo de uma frustração, talvez debaixo de uma decepção, a parar o semear. Assim, quando alguém te decepciona, te frustra, a tendência de você é jogar tudo para o alto. Nossa tendência natural é essa. Mas é importante você entender que após a semeadura, sempre vem a colheita. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 diz que, olha, lance os pães sobre as águas, e depois de um tempo você colherá. Lance a semente, e no tempo certo ela vai germinar. Lance a semente, e no tempo certo você vai colher. Hebreus capítulo 6, verso 10, o autor de Hebreus diz: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram pelo nome dEle, pois servir aos santos e continua a ajudá-los. Deus não é injusto, Ele não vai permitir que você faça a coisa certa e não receba recompensa. Deus não vai permitir que você se esforce, se entregue a Ele, faça tudo por Ele, em nome dEle, e você trabalhe arduamente, e você fique sem receber recompensa. Quero dizer para você que sempre haverá recompensa para aquele trabalho que você faz no Senhor. Se você está fazendo algo que tem requerido de você um trabalho árduo, e é algo que glorifica a Deus, pode ter certeza, haverá recompensa. Então creia que Deus é justo. Diga assim: Deus não é injusto. Então entenda, se Deus não é injusto, aquilo que eu semeio, aquilo que eu faço, Ele me dá muito mais, porque Ele é mais do que justo. Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Ele me dá além daquilo que eu semeio e além daquilo que eu planto. E para concluir, nesta manhã, eu quero ler um outro texto, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30 e verso 34, que eu quero falar sobre a importância de você evangelizar a sua família. Eu falei da importância de você manter o foco, de você manter a disciplina e continuar trabalhando duro para cuidar da sua família. Lembrando que eu estou falando das duas famílias. Eu estou falando da família natural e eu estou falando da família espiritual. Isso vale para todos os âmbitos. Mas existe um outro princípio, que é o princípio de você evangelizar a sua família, de você trazer para dentro da sua casa a presença de Deus, de você trazer para perto dos seus amigos, ou para os seus familiares, para o seu ambiente de trabalho, a presença de Deus. Porque se você quer paz, se quer alegria, só é possível quando você traz a presença de Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar, como diz, não é um corinho que diz, o mal ele tem que sair. Então onde a presença de Deus entra, a paz, a alegria, o amor começa a reinar. Esse texto, conta-se a história de uma família que se converteu. Presta atenção, que coisa inusitada. São 4 versículos apenas, mas eu quero que você preste bastante atenção. Paulo e Silas estavam presos. Deixa eu contextualizar aqui para vocês. Estavam presos. E eles estavam à meia-noite louvando e orando a Deus dentro da prisão. E de repente veio um terremoto que abriu todas as cadeias, todas as portas, todos os cadeados. E esse carcereiro, a hora que viu as portas abertas, ele entrou em desespero. E ele pegou a espada e disse: vou me suicidar, porque é isso que vai acontecer comigo, vão me torturar, minha vida vai virar um inferno, porque a culpa é minha desses presos ter saído. Paulo gritou lá dentro: não faça isso com a sua vida. Todos estão aqui, ninguém saiu. Aí, depois dessa gratidão, ele levou Paulo para fora e fez uma pergunta. O texto diz: então levou-os para fora daquela prisão, daquela cela aberta, e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa foi a pergunta do carcereiro. Qual foi a resposta de Paulo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Verso 32. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa.
naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus, ou os da sua casa, foram batizados. Verso 34. Então levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Uma tragédia que poderia ter acontecido naquela casa, naquela família, se transformou em um momento de muita alegria. O texto diz que eles se alegraram muito. Não foi pouca alegria, foi muita alegria. Quando que essa alegria veio? Quando eles decidiram por Jesus na vida deles. Quando eles decidiram entregar a vida para o Senhor Jesus, se batizaram. A Bíblia diz que eles foram tomados por uma alegria, por muita alegria, por haver crido em Deus. Então eu dizer para você, quando você crê em Deus, você recebe no Senhor Jesus, automaticamente virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, muita alegria. Talvez aonde estava perto acontecer morte, acontecer uma tragédia, como estava prestes a acontecer aqui. Há um mover de Deus e aquela tristeza é transformada em alegria. Então a sua primeira preocupação com você e com a sua família tem que ser com a salvação. Esse carcereiro teve uma preocupação que ela é justa. Ele disse: o que faço eu, para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? O verso 30 diz isso: o que devo fazer para ser salvo? Muitas vezes a gente tem tantas preocupações com a nossa família e a gente esquece do mais importante. A gente às vezes se preocupa em dar o melhor alimento para os nossos filhos, a gente se preocupa em dar a melhor roupa, a gente se preocupa em dar a melhor faculdade. Está errado? Não. Mas eu quero dizer que mais importante do que você cuidar, proteger a sua família, é importante você semear espiritualmente na sua família. É importante que a tua família esteja debaixo dessa graça, debaixo desse favor. Então, crer em Jesus gera salvação para você e para a sua casa. 1 Coríntios 7,14 diz uma coisa extraordinária. Talvez você está aqui e você fala: pastor, é meu sonho ter minha família servindo a Deus. Quero dizer para você que há familiares na minha casa que também precisam servir a Deus. Mas entenda que é um princípio: quando você teme a Deus, você leva a bênção de Deus para dentro da sua casa. Se você é filho de Deus, se você crê em Jesus, você recebe Jesus, você leva a bênção para dentro da sua casa. Paulo disse: pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Quando você teme a Deus, teu marido ou a tua esposa e os teus filhos são santificados, são abençoados por causa da sua fé. Então eu quero dizer para você que você é alguém que é portador das bênçãos de Deus. Você é alguém que vai levar para dentro da sua casa as bênçãos de Deus. Então não pense que quando você vem aqui só você é abençoado. Você vem, você é abençoado, e essa bênção ela automaticamente alcança a sua família, alcança os seus filhos, alcança toda a sua casa. Amém? Diga assim: eu creio que a minha família é abençoada, porque eu sou abençoado. Efésios 1,3 diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Então eu quero que você entenda a importância de você trazer essa bênção para dentro da sua casa. Talvez você está aqui, ainda você não decidiu pelo batismo. Sábado que vem nós vamos ter o batismo, e nós queremos, até o final do ano, descer as águas pelo menos 100 pessoas. Então nós precisamos, nesse primeiro batismo, batizar pelo menos 25. Então se você não é batizado, decida pelo Senhor Jesus. Não fique esperando depois, traga essa bênção para dentro da sua casa. O texto diz que depois que eles batizaram, veio aquela alegria completa dentro do lar. Então a alegria, ela só entra em nossa vida quando Jesus entra em nossa vida. A alegria, ela só alcança a nossa casa quando Jesus entra na nossa casa. Irmãos, a parte mais importante para que na sua casa haja alegria, haja favor, é a presença de Deus. É por isso que nós temos uma visão, que cada casa seja uma extensão da igreja, onde nós reunimos as células. É para você trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, porque quando você traz a presença de Deus para dentro da sua casa, você abençoa vidas, e você e a sua família sempre serão abençoados. Jesus, antes dele subir aos céus, as últimas palavras dele foi essa, e eu entendo que essas são as palavras mais importantes, não é verdade? Se você fosse partir hoje, vou embora, vou para o céu, vou morar com Deus, e você tivesse que deixar uma palavra, tenho certeza que você ia pensar muito para ser umas palavras impactantes.
fossem as palavras mais importantes da sua vida. E Jesus, antes de subir aos céus, ele diz lá em Mateus, capítulo 28, verso 18, projeta para mim, que eu quero concluir lendo esses 3 versículos. Eu quero orar para que você entenda a importância da tua família estar aos pés do Senhor Jesus. Então Jesus se aproximou deles e disse-lhe: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quero dizer para você que a maior bênção que você pode trazer e dar à sua família é a presença de Deus. E se você é uma pessoa que tem a presença de Deus, você já está abençoando a sua casa, você já está abençoando a sua família. Então entenda que há muitos princípios importantes. Nós falamos da importância do foco, nós falamos da importância da disciplina, nós falamos da importância do trabalho, mas eu quero falar da importância do evangelismo. De você não abrir mão de semear na vida daquelas pessoas que estão à sua volta sementes espirituais, coisas espirituais, porque são elas que verdadeiramente vai trazer sentido para tudo isso. É a semente espiritual, é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo no seu lar, na sua casa, que vai fazer com que a bênção de Deus aflore e a alegria e a paz reine nesse ambiente. Não tem como você ter uma paz perpétua, uma bênção perpétua na sua casa, se você não receber Jesus, se você não entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Então eu gostaria que nessa manhã você entendesse o caminho para essa família feliz, o caminho para uma família abençoada, feliz e frutífera. Eu vou reforçar mais uma vez. Talvez você é alguém que tem caminhado, mas você nunca decidiu pelo batismo. Saiba que essa é a melhor decisão da sua vida. Você está decidindo em trazer a presença de Jesus para a sua vida e para dentro da sua família. E há uma promessa: você e a sua casa serão filhos de Deus. Você e a sua casa são filhos de Deus. Você e a sua família são abençoados por Deus. Deus, quando Ele alcança um dentro da sua casa, é com o objetivo de arrebanhar e alcançar todos os outros familiares. Então eu gostaria de orar por você nesta manhã, para que você olhasse para a sua casa, olhasse para a tua família, natural ou espiritual, seu ambiente de trabalho, entendesse que esse ambiente, o que ele mais precisa é da presença do Senhor Jesus lá. Quando o Senhor Jesus entra, há muita alegria. Talvez, pastor, eu sou uma pessoa feliz. Quero dizer para você que há mais felicidade para você, há mais alegria para você quando Jesus entra nesse ambiente que você está. Vamos orar? Os servos podem vir aqui com os itens de ceia. Depois da oração, nós já vamos participar desse momento da ceia. E eu gostaria que você entregasse ao Senhor Jesus a sua família nessa manhã. Entregasse a sua vida ao Senhor Jesus nessa manhã. E você pedisse ao Senhor: eu quero alegria, mas eu não quero uma alegria qualquer. Eu quero muita alegria dentro da minha casa. Eu quero que a minha casa seja repleta da presença do Espírito Santo. Eu quero que o meu lar, eu quero que o meu casamento, o relacionamento com os meus filhos seja uma bênção. Eu quero que os relacionamentos com os irmãos da igreja sejam uma bênção. Eu quero desfrutar de paz. Eu quero desfrutar de alegria. E nós vamos cear com o nosso coração livre, alegre, celebrando o perdão, de que os nossos pecados estão perdoados, de que nós somos filhos. Entenda que a ceia não é para pessoas que não têm pecado. A ceia é para pessoas que reconhecem o seu pecado e que entendem que Cristo na cruz, Ele morreu para todos os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Você não pode permitir que o diabo te acuse, te condene e te torne indigno de participar do corpo de Cristo. Esse é o momento de você pedir perdão, receber o perdão, entender que você é filho. O filho pródigo, o texto diz que ele pegou o dinheiro do pai, saiu, gastou com as prostitutas de forma indecente, de forma irresponsável, cometendo todo tipo de pecado. Mas no momento que ele voltou como filho. Isso significa que em nenhum momento nesse processo ele deixou de ser filho. Quero dizer para você que não importa o pecado que você tenha cometido, o quanto você esteja longe de Deus, você continua sendo filho. Esse é o momento de você dizer: Senhor, me ajude a submeter esses valores, esses princípios. Mas eu quero dizer para você: não deixe de participar da ceia. Corrige o que tem que ser corrigido, mas participe da ceia, entendendo que nele você tem o perdão dos seus pecados
É nele que você tem a certeza da sua salvação. É nessa comunhão com Cristo que você recebe as bênçãos e os favores de Deus. Então, se tem algo para você consertar, corrigir diante de Deus, esse é o momento. Mas não deixe de cear, porque a ceia ela é para filhos, e você nunca deixa de ser filho. Não importa o quão profundo você foi, você sempre é filho. E a ceia tem esse poder de te fortalecer espiritualmente e te trazer de volta. Talvez você está longe, não consegue orar, tem ficado distante. Esse é o momento de você voltar. Talvez você não tenha conseguido romper com esse pecado. É ceando que você vai romper, não é deixando de cear. Então eu quero que você entenda que a ceia é para quem é filho, e você já recebeu no Espírito a presença do Espírito Santo, e você é filho. Mas se você ainda não se batizou, não é batizado, eu oriento você a esperar o batismo. Depois do batismo você ceia. Mas se você sentir também no Espírito, pastor, eu quero cear, você entendeu que você é filho, você também pode participar da ceia nessa manhã. A Bíblia diz que cada um examine a si mesmo, e assim participa do pão, participa do cálice. Lembra que a ceia é para filhos, que está tendo comunhão com o Pai, e que entende que tem o tempo todo comunhão com o Pai. Meu Deus, nós oramos nesta manhã e pedimos que o Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, revele, Pai, ao nosso espírito essa verdade, de que o Senhor tem nos dado uma família abençoada. O Senhor tem colocado à nossa volta pessoas abençoadas. O Senhor tem colocado, Pai, diante de nós pessoas, Pai, que tem derramado e sido um canal de bênção sobre nós. Nos ajude a ser pessoas focadas, disciplinadas, que amam, Senhor, a disciplina. Pessoas que amam o trabalho, que entendem que o trabalho não é uma maldição, muito pelo contrário. O trabalho é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, e nós vamos continuar semeando, trabalhando, fazendo o que precisa ser feito. Pai, nos dê a graça também de trazer para dentro da nossa casa a bênção do Senhor. Nós queremos evangelizar a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, aonde nós formos plantados. Pai, nós vamos semear sementes espirituais, nós vamos trazer a presença do Senhor aonde nós formos. Nós vamos falar da tua graça, nós vamos falar do teu amor, nós vamos falar do teu evangelho o tempo todo. Nós vamos falar que o Senhor cura, que o Senhor sara, que o Senhor liberta, e seremos um canal de bênção, Pai, nesse lugar. Nós iremos transmitir a paz que temos recebido do Senhor, a alegria que temos recebido do Senhor. E eu quero que nesta manhã, Espírito Santo de Deus, haja alegria, a certeza de que nós estamos perdoados, a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, a certeza de que nós somos filhos. Dê-nos a tua paz, meu Deus. Aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, Pai, que não pensaram na salvação, que ainda não entenderam que o Senhor os tem chamado, Pai, para decidir pelo Senhor, para servir ao Senhor, para descer as águas, se batizar, selar essa aliança e receber a presença do Senhor na vida dele, e assim ele poder trazer uma bênção, Pai, dentro da casa. Pai, eu oro por cada ambiente atormentador. Talvez está havendo discórdias, está havendo tristeza, turbulências nesse lar. Eu peço a alegria do teu Espírito Santo nessa casa. Eu peço a paz do Senhor nessa casa. Onde há confusão, haverá alegria. Onde há briga, haverá entendimento. Pai, nós repreendemos todo espírito de confusão, de intriga, em nome de Jesus. Toda obra das trevas, Pai, que tem permeado entre as famílias, no ambiente de trabalho, da igreja, gerado confusão nas células, eu repreendo nessa manhã, em nome de Jesus. E peço que somente o teu Espírito Santo, Pai, possa colocar cada coisa no devido lugar, e assim haverá harmonia, haverá celebração, haverá compreensão, haverá perdão, não haverá acusação, não haverá julgamento, não haverá cobrança, haverá o refrigério do teu Espírito Santo. Então eu quero que dentro dessa casa, dentro desse lar, a tua presença reine, e nós convidamos o Senhor Jesus para habitar em nós e no meio de nós. Espírito Santo, entre nessa casa, em nome de Jesus, entre nesse lar, e eu quero que o teu Espírito Santo cesse toda contenda, toda intriga, e a paz e a alegria do teu Espírito Santo entre. Toda tristeza, toda angústia, toda frustração, toda decepção seja removida,
Eu quero que a tua presença esteja conosco, Pai. E aonde nós pisarmos os pés, aonde colocarmos as mãos, será para abençoar. É a minha oração nesta manhã. Pai, eu quero que o refrigério do teu Espírito Santo esteja sobre nós. Eu quero que enquanto o ministério de louvor esteja louvando, você esteja orando pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Convide Jesus para habitar em você, fazer habitação em você. Peça para Ele entrar no seu lar e salvar toda a sua casa. Que você seja esse agente de transformação dessa casa. Enquanto isso, você vai poder sair do seu lugar, vir pegar o seu item de ceia e esperar que no momento certo nós vamos cear juntos. Mas participe desse momento com a certeza de que você está perdoado.